Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Alves, CEO da Regus e do Spaces no Brasil, host aqui do Intox. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana com o querido Raul Lores, editor-chefe da Veja São Paulo, onde a gente vai falar sobre as cidades no pós-pandemia. Raul, querido, seja muito bem-vindo ao Intox de hoje. Muito obrigado, tudo ótimo, obrigado. Raul, seja muito bem-vindo ao Intox. Queria começar então pedindo assim, o que deu para aprender com essa pandemia toda na cidade, né? Na tua ótica ali de editor-chefe da Veja, né? Como é que foi? Em que momento caiu a bomba que 2020 e que 2021 provavelmente serão anos totalmente diferentes para vocês? Muito obrigado pelo convite, Thiago, obrigado aí por quem está nos assistindo. Eu acho que há várias bombas que a gente está se tocando, né? Talvez a mais importante delas é que todos nós somos passíveis de contágio e de transmitir a Covid. Eu acho que por décadas o Brasil, quando tinha algum dinheiro sobrando, a gente fazia estádios, usina nuclear, criava estatais, Transamazônica, né? Os militares adoravam isso, e a gente nunca levou a habitação a sério. Então, uma grande parte da população brasileira mora em favelas, em barracos, em cortiços. E no momento que a gente fala de confinamento, quarentena, distanciamento social, a gente se deu conta que uma grande parcela da população brasileira não tem como ficar confinada nem distanciada. E essa grande parcela, ela não mora num lugar distante da cidade formal, da cidade tradicional. Então, os nossos motoboys, os nossos entregadores, os porteiros, as enfermeiras, a gente tem que lembrar que as favelas brasileiras têm classe média. Então, talvez, para mim, o grande drama dessa pandemia no Brasil foi notar que uma grande parcela da população brasileira está à mercê do contágio, sem ter como seguir as regras básicas para evitar a Covid. Então, quem sabe no pós-pandemia, a gente perceba que sem habitação de qualidade, você não tem todo o resto. É muito difícil ter saúde, educação, emprego, transporte, se tem aí uma porcentagem gigantesca de pessoas morando de forma muito, muito precária. Raul, vamos começar a falar um pouquinho de cidades pós-pandemia, né? Com tudo isso que a Veja trouxe de conhecimento nos últimos anos e também, né, com base em todo o conteúdo que vocês geraram em 2020, que foi muito bacana. Como eu disse, eu participei de alguns deles e foi bem legal. Eu acho que a gente vai viver uma mudança, né? Eu acho que a primeira, você acha que realmente essa tendência, menos apartamento, mais casas, e São Paulo começar a seguir efetivamente o plano diretor, né? O plano diretor aprovado da cidade lá atrás, que ia tentar desverticalizar a nossa capital e que a gente ainda vê ainda, né? Muitos prédios saindo, regiões como Moema, aqui mesmo, Vila Olímpia, etc. e tal, que basicamente são tomadas por prédio, a Lapa, a Vila Leopoldina. Só que nessa pandemia a coisa mudou, é isso mesmo? Essa visão que vocês têm? Sabe, eu acho que não. Eu acho que essa busca por casas grandes é uma busca feita por uma pequena elite que tem poupança ou renda para se dar o luxo de abandonar o apartamento e ir para uma casa maior. Metro quadrado em São Paulo é uma coisa muito cara. E por que é muito cara? Porque nós somos uma cidade que ama desperdiçar espaços centrais, né? A gente tem uns 20 bairros centrais, pelo menos, só de casas, com poucos moradores em cada uma delas. O centro de São Paulo, a gente tem que lembrar, tem centenas aí de prédios vazios. A gente tem áreas fabris desocupadas há pelo menos 30 anos, da Moca ao Brás, do Pari, a Barra Funda, a Água Branca, a Lapa. E mesmo nas áreas supostamente densas, elas são densas em construção, não em gente. Você deu o exemplo de Moema, né? A gente pega Moema e Itaim. Parecem muito lotados, mas são lotados de prédios, não são lotados de gente. A Recoleta, em Buenos Aires, onde eu morei, é 4 vezes mais densa em habitantes por quilômetro quadrado que Moema e Itaim. Porque as nossas leis, e já vem isso dos anos 50, 60 e 70, as nossas leis são muito burras. E elas sempre tentaram estimular o uso do automóvel. Então, você espraia a cidade, todo mundo andar de carro e supostamente isso ia fazer bem à qualidade de vida e ao planeta.
Então, na Recoleta, a média dos prédios é de 11 andares, mas não tem recuo na frente, não tem recuo dos lados, há muitas unidades. É quase aquele urbanismo de Paris, né? Todos os prédios são coladinhos, baixos, mas se ocupa literalmente todo o espaço do quarteirão. Então a pessoa desce do prédio, tem um café no térreo, tem um mercado, tem uma loja, o que faz com que todo mundo ande muito mais a pé. São Paulo foi por um caminho de subúrbio americano. Então tem bairros inteiros só de moradia, né, como Morumbi, Vila Nova Conceição, Alto de Pinheiros e vários outros. Então você, para ir para a tua academia de ginástica, você pega um carro. Ou você, para ir para o emprego, você pega um carro. E por aí vai, né? A nossa rede de metrô ainda é muito pequena. Então, a cidade de São Paulo, ela continua se espraiando, que para o planeta é muito ruim, né? Você pode morar numa casa com 3 árvores no quintal e achar que está contribuindo com a natureza, mas se todo dia você gasta 2 horas no trânsito, você está produzindo um CO2 que não compensa aquelas 3 arvorezinhas no quintal. A cidade mais verde dos Estados Unidos é Nova York. Incrivelmente falando. Ou seja, o habitante de Nova York prejudica muito menos o planeta Terra que o habitante de Orlando. Orlando é toda verde, toda cheia de casas, né, toda bucólica, só que ali a população tão pouco densa, ela se espalhou para os lados, ela não cresceu para cima, né, ela cresceu para os lados. Então tudo é longe. Então a pessoa vai para o cinema, ou para o estádio de futebol, ou para trabalhar, ou para fazer compras, é tudo de carro. Ninguém consegue ir a pé para quase nada. Então, nesse aspecto, Nova York é um grande exemplo, como Barcelona, que é a cidade mais densa da Europa, e é uma cidade de um urbanismo muito inteligente e muito inovador desde o século XIX. O que eu acho que vai mudar em São Paulo, Tiago, é que a pandemia mostrou que a gente precisa ter serviços por perto. Se você não tem que ir todo dia para o trabalho, se você não precisa viajar 1 hora por dia, você quer pelo menos que perto da tua casa tenha um café com Wi-Fi ou tenha um cowork para ver gente. Nós somos seres sociais, a gente quer ver gente. As coisas, vou trabalhar em casa para o resto da vida. É uma viagem, porque nós não somos eremitas, e a gente precisa ter serviços por perto. Então, acho que hoje, mais que nunca, e há pesquisas aí, daquele site, né, do Viva Real, né, do Grupo Zap, que as pessoas estão procurando casas e apartamentos em áreas com serviços. Então, a Paulista, hoje, ela está mais cheia de gente, como eu presenciei agora pela manhã, do que a Faria Lima. O fato da Faria Lima não ter prédio residencial, não ter museu, centro cultural, não ter faculdade, não ter comércio de rua, fez com que a Faria Lima ficasse quase deserta. A Paulista continua cheia. Então, há um mix de usos e de gente que vai ser cada vez mais valorizado, especialmente entre os mais jovens. Se você anda de bicicleta, se você tem uma vida saudável, você quer estar perto das pessoas. Você não quer estar num enclave isolado. Bom, Raul, muito obrigado pela participação, por compartilhar com a gente essa visão extremamente interessante sobre as cidades, né, sobre a sua perspectiva, toda essa massa cinzenta aí, né, de tudo que você já acumulou ao longo da vida. Parabéns pela trajetória. Portas do Intox, da Regos, da Level, do Space, sempre aberta aí para ti, sempre que quiser voltar, tá bom? Obrigado, Raul, de coração pela participação. Obrigado a vocês. Valeu, gente. Muito obrigado.